Olá a todos, estamos aqui para mais umas conversas sobre a Justiça, hoje com o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, Dr. Jorge Silva. É notário desde 2006, exerceu a sua atividade na cidade da Maia entre 2011 e 2022, atualmente exerce a atividade notarial no Concelho da Póvoa de Varzim, licenciou-se em Direito em 2004 na Universidade do Minho, pós-graduado em Direito e Informática pela Universidade do Minho, mas tem a atividade de advogado suspensa para o exercício do notariado. Com forte interesse e experiência em novas tecnologias, fundou 2 startups nos setores da desmaterialização de documentos, com preservação do seu valor legal, gestão de identidade digital e fintech. Foi vice-presidente da Ordem dos Notários entre 2010 e 2011, presidente da Associação de Jovens Notários entre 2007 e 2008, é bastonário da Ordem dos Notários desde dezembro de 2017. Ao longo dos anos foi palestrante e professor convidado em várias conferências, pós-graduações e mestrados, referente a temáticas como a prova eletrónica, a identidade digital, arquivo digital, combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo e negócios jurídicos eletrónicos. Um currículo imponente e impressionante. Muito obrigado por estar aqui. É um grato prazer ter aqui o Sr. Bastonário e eu começaria logo, se calhar, pela questão da ordem em si e das temáticas que estávamos até a falar antes de iniciarmos o nosso podcast, que é como é que vê esta confusão dos estatutos, das tais mais de 700 páginas que foram aprovadas por atacado e que entrarão em vigor muito em breve, se a nova maioria parlamentar de saída das eleições de 10 de março não o alterar. Como é que a Ordem dos Notários olha para isto? A Ordem dos Notários, e possivelmente o facto de ser um dos bastonários mais antigos em funções, verdadeiramente começou a negociar este estatuto já há bastantes anos, portanto, há cerca de pelo menos 5 anos que o processo de alteração dos estatutos se iniciou. E o processo de alteração dos estatutos iniciou-se e por vezes as pessoas não vão à raiz dos problemas, foi precisamente com o relatório da OCDE. O relatório da OCDE que é cíclico e que tem um conjunto de recomendações ou de remédios, como os especialistas dessa área gostam de chamar, em que essencialmente propõe algo que a OCDE entende que o país precisa para melhorar do ponto de vista económico e do ponto de vista da sua eficiência. A Ordem dos Notários, o que fez imediatamente, e julgo que outras ordens também, mas lembro que na época foi feito imediatamente, uma coisa até bastante engraçada, uma espécie de cronograma, uma pequena apresentação, em que rebatíamos cada um dos pontos daquilo que eram os remédios da OCDE, até porque estes relatórios da OCDE normalmente têm bastantes erros técnicos. Eu lembro-me que o primeiro relatório da OCDE em que li, ainda tratava a nossa atividade como se estivéssemos em 2004. E, portanto, o mundo mudou e a nossa atividade mudou completamente, então, face às reformas do Simplex. Agora, o que aconteceu foi que a última reunião que eu tive antes do primeiro confinamento da pandemia foi precisamente na Assembleia da República, com as senhoras deputadas que, na altura, estavam a iniciar o processo de alteração dos estatutos. Perfeitamente. Até brincamos com isso, que queríamos que aquilo seria suspenso, mas que nos veríamos passado uma semana, vimos-nos passados quase um ano, verdadeiramente, foi quando a Comissão retomou na prática os seus trabalhos. E a visão era sempre a mesma. A visão, ao longo do tempo, era que as ordens, de alguma maneira, adotassem novas medidas, que eram aquelas propostas pela OCDE, depois pela nossa Autoridade da Concorrência. Mas se me permite, sem querer interromper o seu raciocínio, falava-se em muitos milhões de poupança por causa da tal liberalização do mercado jurídico. Conseguiu perceber nessas conversações de onde é que vinham esses milhões todos? Porque falava-se que a liberalização do mercado jurídico iria permitir uma poupança e ganhos na ordem de vários milhões que nunca foram muito bem explicados. Conseguiu perceber nessas conversas a razão ou não há interrupção? Não, com todo o gosto. Não há poupança nenhuma. Aliás, eu demonstrei-o várias vezes junto das várias comissões onde fui ouvido e junto do Ministério da Justiça que não há poupança nenhuma. Isso é uma falácia. Há um ponto das alterações que eram propostas e aí eu estava até em desacordo com algumas ordens, que era a questão de as ordens em matéria disciplinar, como acontece com o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior de Magistratura, de terem membros externos. Esse era um ponto com o qual a nossa ordem, que sempre teve, e talvez por isso para nós seja mais normal, porque desde a criação da ordem que há o Conselho Notariado tem membros externos, e esse era o ponto em que nós sempre achamos que faria sentido.
Esse faria sentido não tanto por causa daquilo que era a atuação das próprias ordens, mas porque os cidadãos, a opinião pública e a percepção pública daquilo que é a ação regulatória das ordens estava a sofrer bastante com o mediatismo de alguns casos que eram públicos e notórios, sim. E por culpa ou não das ordens verdadeiramente fez de alguma forma diminuir a nossa credibilidade junto à opinião pública. E havia que ser feito alguma coisa. Eu acho que isso vai ser útil para as ordens, porque vamos ter uma evolução positiva do ponto de vista da percepção pública da ação disciplinar das ordens. A questão diferente é quanto à matéria económica. A matéria económica é uma falácia, eu expliquei isso várias vezes. Porque, até com estudos comparativos do relatório, do famoso relatório do Banco Mundial, que era o relatório onde a OCDE acaba por ir beber, portanto, isto por vezes nós temos que seguir quase, não é o follow the money, mas é o follow de relatórios, o follow the reports, porque verdadeiramente a nossa autoridade de concorrência baseia-se no relatório da OCDE, e a OCDE baseia-se no relatório do Banco Mundial, que ainda há pouco tempo soubemos, cujos peritos aparentemente são bastante influenciados por algumas consultoras anglo-saxónicas. E o que aconteceu é que as propostas que são feitas não são no sentido do cidadão comum poupar dinheiro, mas no sentido de meia dúzia de empresas pouparem dinheiro. Porque é disso que estamos a fazer. Se nós criarmos conglomerados de prestação de serviços jurídicos, financeiros, económicos, o que seja, o que se pretende com isso e o ganho, quem vai ter um ganho efetivo com isso, são meia dúzia de empresas. Consultoras, as multinacionais. Claro, que é o que acontece nos outros países, que chegam aos países como o nosso, em que temos uma pequena dimensão, em que as próprias estruturas físicas dos cartórios, das sociedades de notários, das sociedades de advogados, por maiores que sejam no âmbito nacional, face àquilo que é a realidade europeia ou até mundial, são relativamente pequenas. E qualquer uma dessas grandes consultoras pode chegar cá e de um dia para o outro, como acontece, eu vou dar um exemplo nas startups, que é um campo que eu também conheço bem. Uma multinacional chega a Portugal e se quiser investir no negócio, facilmente contrata 500 pessoas. Sim. E fica com o mercado todo. Sim. E fica com o mercado de uma maneira que é bastante interessante, que por vezes as pessoas nem sequer têm percepção disso, que é, automaticamente, consegue contratar os melhores recursos humanos porque o valor salarial que eles pagam é muito superior ao nosso. E, portanto, eles facilmente ficam com os melhores especialistas. E ficam com os melhores especialistas porque pagam mais. Se amanhã uma grande consultora decidir entrar em Portugal e contratar os melhores advogados do país, ele pode contratá-los, porque os melhores advogados do nosso país ganham menos que o melhor advogado da Inglaterra. E, portanto, se essa empresa for comparativamente com o recurso de Inglaterra, pode pagar mais. E o que vai acontecer neste momento, em Portugal, com o advento das sociedades multidisciplinares, que felizmente a minha ordem conseguiu, de alguma forma, não ser afetada por isso, porque nós não temos sociedades multidisciplinares, felizmente conseguimos, ao abrigo da exceção da Diretiva de Serviços e dos poderes da autoridade pública, ficar fora desse remédio que eu acho que vai ser pernicioso para o cidadão comum, porque o cidadão comum que vai ter, neste momento, que lidar ou que gerir, é que os serviços, cada vez mais, através do aparecimento das grandes empresas, o preço dos serviços vai ser fixado por meia dúzia de empresas. A concorrência, na prática, vai diminuir, não vai aumentar. Numa primeira fase vai ser muito positivo. Eu dou um exemplo que eu gosto de dar e os meus amigos das telecomunicações não gostam, é quase como as telecomunicações. Quando nós só tínhamos uma operadora, entraram mais duas no mercado, todos nós recordamos, eles ofereciam-nos telemóveis, ofereciam-nos promoções, baixavam os preços. Ao fim de 3, 4 anos, os preços são praticamente todos iguais e, segundo alguns estudos europeus, não são propriamente baratos. E é o que vai acontecer, infelizmente, na área da prestação de serviços. Quer dizer, nós estamos a dar passos nesse caminho. Portanto, esta reforma teve uma vertente positiva e uma vertente negativa. Tem uma vertente positiva naquilo que eu considero na maior transparência da atividade regulatória das ordens em matéria disciplinar. Tem uma vertente negativa naquilo que é a evolução das profissões e de alguma confusão que se vai adensar com esta reforma. Um exemplo, e sei que é um tema caro também aos advogados, e eu isso defendi, apesar de não fazer parte da minha ordem, mas a minha ordem um dos atributos e das obrigações que tem é defender a administração de justiça. Portanto, nós éramos completamente contra a questão da cobrança por dívidas por não advogados ou solicitadores, éramos completamente contra. E éramos completamente contra por um motivo muito simples. Um advogado e um solicitador têm obrigações deontológicas no momento daquilo que é a execução e da cobrança de dívida. E essas
obrigações deontológicas, se não cumprir, o cidadão pode se queixar da forma não deontológica como o processo decorreu, que é bastante diferente da forma jurídica. São questões bastante diferentes, porque às vezes o legislador não a percebe. E, infelizmente, o que nós vamos assistir em diversos setores cada vez mais é que quando os cidadãos forem queixar de que a abordagem deontológica não foi a melhor, as respostas vão ser muito poucas. As respostas vão ser muito aos cobradores do FRAC, por exemplo. É isso. Ou pior. Os cobradores do FRAC, ou pior, mas mais do que o cobrador de FRAC, ou mais do que o pior, que já seriam eventualmente crime, mas mais do que o cobrador do FRAC, é logo no momento em que nós estamos a desenhar uma operação, por exemplo, de cobrança de dívida, se for um advogado, ele sabe quais são as consequências deontológicas. E tem que existir. Esse é um dos pontos que eu bato bastante nas ordens. E bato. As ordens têm que ser transparentes e eu, na minha ordem, estou a fazer isto e nem sequer dou como exemplo a minha ordem. Apesar de nós termos bons prazos na resolução dos processos disciplinares, nem sequer dou como exemplo. As ordens deviam ser absolutamente transparentes em matéria disciplinar. E todos os processos disciplinares, os tempos de resolução dos processos disciplinares e das queixas, do atendimento das queixas, deviam ser públicos. Eu devia poder ir uma página e devia poder saber exatamente quanto tempo é que demora a decorrer um processo disciplinar a partir de uma queixa em cada uma das ordens. E os cidadãos deviam ter acesso a isso. A grande questão é que eles não vão ter acesso a nada quando se quiserem queixar. A abordagem é completamente diferente. E diga-me uma coisa, concorda? Eu acho que a questão da transparência é fundamental para a nossa credibilização enquanto instituições, mas e a questão da maioria dos membros, concorda? Acha que é perniciosa para as ordens ou não? A maioria dos membros nesses órgãos disciplinares ser externa à profissão, que é uma das coisas que as várias ordens, pelo menos os médicos e os advogados, têm falado muito. Acaba por depender muito bastante dos próprios associados, ou seja, porque eles são eleitos, não são nomeados. Isso foi uma grande vitória das ordens. Nós, o facto de sermos eleitos, e dou como exemplo mais uma vez o Conselho Notariado, em que os membros não são eleitos, mas o 5º membro é cooptado e, portanto, tem que haver um consenso entre os 4 que lá estão. No caso, o nomeado pelo Ministério da Justiça, a Sra. Presidente do IRN, que também é do Ministério da Justiça, o bastonário e alguém nomeado pelo bastonário, mas o 5º membro é cooptado. E, portanto, no nosso caso, o 5º membro é a professora Mónica Jardim de Coimbra. O que automaticamente confere mais credibilidade às decisões do próprio órgão, porque empresta o seu prestígio profissional às decisões que são tomadas. Eu acho que depende muito da forma como nós elegermos as pessoas. E, portanto, nós podemos eleger membros externos à nossa profissão que não ofereçam qualquer dúvida sobre a sua atuação. Ou podemos optar por uma via mais populista e eleger membros externos que, de alguma forma, e isso eu temo sinceramente, seja qual for o tipo de influência, porque há diversos tipos de populismo. E, portanto, seja qual for o tipo de experiência, eu temo. E depois era absolutamente contrário, e isso defendi nos mais diversos fóruns, sobre a questão do provedor. A questão do provedor é um absurdo. É um absurdo, é uma coisa absolutamente redundante. E dava o exemplo, eu gostava de dar o exemplo da minha ordem, porque se calhar o exemplo da minha ordem é o mais claro de todos. Um cidadão, para se queixar da atuação do notário, de alguém que vai a um cartório e que tem uma razão qualquer de queixa, atendível ou não, depois logo se verá, ele já, neste momento, pode-se queixar diretamente à Ministra da Justiça, que é quem tem o poder máximo disciplinar sobre os notários, ainda nos termos do antigo estatuto e que continuará a ter no próximo. Pode-se queixar ao Conselho Notariado, que era o órgão híbrido e, portanto, tem membros notários e não notários, ao Conselho Supervisor, que é um órgão disciplinar só constituído por notários, à Senhora Provedora de Justiça, à Inspeção de Justiça, via livro de reclamações, ao próprio bastonário, que ainda tem uma competência residual estatutária, agora ao novo provedor. Eu não sei quantos mais canais de queixa são necessários criar, para além do canal de queixas anónimas disponível. Até porque como é que eles vão coordenar? Depois, se houver queixas em vários sítios, como é que vai ser a coordenação, por exemplo? Eu sei como é que se faz, e foi essa experiência que tentei traduzir, porque eu já vivo este problema há 6 anos desde que sou bastonário. Eu sei como é que se faz. O que se faz normalmente nesses casos é juntar todas as queixas num único órgão, porque é a única maneira do processo. Se houver um conflito entre os órgãos? Do processo disciplinar. Se houver um conflito entre os órgãos, felizmente nunca tivemos. Mas pode acontecer. Pode. Neste momento, em matéria, o que vai acontecer é que o cidadão não vai perceber.
Exato. O cidadão não vai perceber nada. Até porque pode haver diferentes percepções nos órgãos. Como é que se faz? Pode. Não se faz. Verdadeiramente quem decide é o órgão que pode aplicar a sanção. O que vai ser ainda mais ridículo. Porque o órgão que vai aplicar a sanção, a dada altura, vai ter uma recomendação qualquer do provedor e depois vai aplicar uma sanção em sentido contrário. E é por isso que eu disse que o facto de termos membros externos vai ser uma defesa para as ordens. Porque quando nós tivermos essas situações, nós vamos poder defender, como eu faço no Conselho de Notariado, felizmente nunca tivemos essa situação, desde que eu sou bastonário, e tem existido um alinhamento, mais ou menos em todos os órgãos, e nunca tivemos esse problema. Mas ele pode vir a acontecer. E se eu sempre disse externamente, no nosso Conselho de Notariado, felizmente que este órgão tem membros que não são notários e que de uma forma, e o professor Tiago Serrão, que também é membro, que é um membro nomeado pelo Ministério da Justiça, e que também é advogado, nós vivemos com isso e felizmente os próprios órgãos acabam por ter que se entender por ter membros externos, mas temo muito que isso possa vir a acontecer, sendo certo que o facto de nós podermos escolher os nossos provedores, daquelas regras que nos foram dadas, leva-me a pedir até às demais ordens que tenham bastante cuidado na escolha do provedor, porque o provedor deve ser alguém que ouça efetivamente aos cidadãos, mas que compreenda a orgânica em que tem que se incluir. E isso não significa obedecer aquilo que são diretrizes de bastonários nem de outros órgãos, mas isso significa que as decisões têm que ser tomadas do ponto de vista do interesse público, porque é isso que está subjacente à ação das ordens e dos nossos associados, e não ser uma espécie de advogado do consumidor final, ou do cidadão final. Mas essa ideia não poderá a opinião pública entender que há alguma forma de condicionar o provedor? Não, a opinião pública vem sempre entender que o provedor está condicionado a partir do momento em que é designado pela própria ordem. E pago. A grande questão é que a figura do provedor tem que ser alguém que seja capaz, já agora vou puxar a brasa à minha sardinha, tem que ser uma espécie de notário no processo de conciliação das partes. Portanto, o provedor não pode entrar nestes processos como alguém que tem por obrigação advogar um interesse de uma das partes. A obrigação do provedor deve ser enquadrar uma determinada queixa naquilo que é a percepção do serviço que está a ser prestado e segundo as regras em que ele é prestado e aquilo que é a queixa do cidadão. E deve enquadrá-la de maneira a que a recomendação seja apreciada por um órgão disciplinar. Porque se efetivamente, porque são duas coisas diferentes, uma questão, e isso é uma luta que eu tenho, e que por vezes as ordens não conseguem, por culpa nossa, passar essa percepção aos cidadãos. Há uma grande diferença entre boas práticas e infração disciplinar. E nós, por vezes, não conseguimos explicar aos cidadãos o que é diferente. É uma boa prática que alguém, quando entra no cartório, seja convidado, e tem uma dúvida qualquer sobre um ato notarial, é uma boa prática que quem está ao balcão lhe preste uma informação mínima. Por exemplo, se alguém vai lá e diz que o pai lhe faleceu, e que não sabe o que há de fazer relativamente à sua herança, lhe diga, portanto, olha, atenção, independentemente do que o senhor vai fazer, tem que haver uma participação de imposto seu e há um prazo para esse efeito, e depois, olha, ou venha ao cartório, ou vá a um advogado, a um solicitador, e depois se continua o processo relativamente à partida por óbito. Isto é uma boa prática. Não é uma infração disciplinar. E por vezes um cidadão pode muito, entre aspas, ser uma má prática, mas não constituir infração disciplinar. Exato. Que é isso que está em causa, no fundo. E há uma grande confusão, é verdade. É verdade. E por vezes os cidadãos queixam-se. Porque eu entrei numa... Mas quem diz no cartório, diz de uma repartição pública, diz um advogado, a pessoa por vezes entra e diz, sim. Eu tenho este problema, e a pessoa diz, pronto, olha, eu tenho aqui uma solução, se você me contratar, portanto, vou-lhe tratar do processo. Agora, mesmo que a pessoa não nos contrate, se nós aquela informação básica que tem que ser dada é uma boa prática. Agora, se a pessoa se queixar que foi um cartório que ninguém lhe disse que ele tinha que fazer a participação do imposto seu, não é uma infração disciplinar, o provedor teria que fazer uma recomendação, quanto muito à própria ordem, dizer, olhem, façam uma campanha informativa nesse sentido. E eu acho que esta confusão que se instalou na opinião pública, temos que ser nós a combatê-la e temos que combatê-la em conjunto, com as experiências das várias ordens, na forma como transmitem essa informação. E já agora, a propósito do que está a dizer, acho que se justifica perfeitamente como é que a Ordem dos Notários e o Sr. Bastonário veem esta aparente
nem é aparente, é a verdadeira liberalização da consulta jurídica que está no nosso estatuto, não, que decorre da lei dos atos próprios dos advogados e solicitadores. Como é que vocês encaram isto? Qual é o risco, se acham que há risco? A minha questão, eu por vezes olho para esta questão, que é uma questão complexa. É complexa por um simples motivo. A consulta jurídica, de facto, já foi liberalizada há muito tempo, porque a lei da Procuradoria isso não era aplicada. Sim. E nós chegamos a um ponto em que, com o digital e com a globalização, e eu dava por vezes esse exemplo, e se calhar posso dá-lo mais à vontade, e já vai perceber porquê, porque tenho ascendência brasileira e toda a gente sabe a relação que eu tenho com os meus colegas brasileiros, quer notários, quer advogados, e etc. Porque tenho família no Brasil e porque sempre achei que são dois países, aliás, com os países da CPLP, que não estamos todos obrigados a entender e viver. Há uma lusofonia que nos une, não é? Eu estive há pouquíssimo tempo em Cabo Verde e é uma das minhas lutas deste momento é precisamente conseguir que haja uma maior união em circulação de documentos entre os vários países e acho que é um trabalho que tem que ser feito. Mas o que eu dizia era sempre, se um cidadão português aceder a um site de alguém que está no Brasil, eu dizia na altura ao Brasil, porque havia uns sites no Brasil que as pessoas nem sequer eram advogados, e que nem tinha a ver com os advogados, nem com os solicitadores, nem com o tipo de jurista, e que davam um conjunto digamos que auxílio jurídico. E esses websites iam mudando de servidor e de fornecedor de serviço, e andando pelo mundo inteiro, cada vez que eram fechados. E as pessoas continuavam a lá ir. E até consulta jurídica. E o que é que verdadeiramente o Estado português pode fazer, a Ordem dos Notários pode fazer, a Ordem dos Advogados, a Procuradoria-Geral da República pode fazer, se nós nem sequer conseguimos, em coisas tão fáceis como burlas via WhatsApp, para conseguirmos, ainda há pouco tempo estive em Brasília, por acaso até tenho um familiar que trabalha precisamente na área e que faz parte da cooperação com Portugal, da vertente das queixas que são feitas relativamente às burlas via internet. E que até me dizia com alguma graça, quando chegar a Portugal, aviso os senhores com idade mais avançada que as senhoras aqui não andam à procura de marido, porque havia burlas constantes dessa natureza. E a dificuldade que existia para nós conseguirmos que a ação penal produzisse efeitos no Brasil é absurda. Quanto mais nós conseguimos com o website. Portanto, mas diga-me uma coisa, já agora isto é uma curiosidade, não acha que, por exemplo, a questão que refere de não se conseguir perseguir essas pessoas não deveria também passar por uma responsabilização das metas deste mundo, ou não? Devia e tem que passar. A grande questão é que os Estados estão a demorar imenso tempo e do ponto de vista europeu, todos nós estamos a demorar imenso tempo e a perceber que as grandes empresas a quem nós abrimos as portas, as grandes multinacionais a quem abrimos as portas, neste momento não podem ser os atores que decidem verdadeiramente as nossas vidas. E não podem ser, eu dou um exemplo, ainda há pouco tempo, agora os próprios atores do Brexit, por exemplo, hoje em dia, confessam, atores, quem o apoiou, quem promoveu, que grande parte daquilo que foi e a forma como as pessoas foram influenciadas e caminhadas para votar foi através de agentes externos que usaram precisamente as redes sociais para grandes campanhas. Para influenciar, sim. E porquê? E o porquê disso? Porque as grandes multinacionais, que nem sequer eram europeias, não quiseram saber. Elas não se importavam com questões da nossa política interna. Sim. Porque nos Estados Unidos, as metas e etc., quando um tribunal ou quando um juiz de primeira instância dá uma ordem a uma dessas empresas, o CEO dessa empresa sabe que a consequência é ir mesmo preso. E eles lá aprendem mesmo. Não é como cá em Portugal, em que a pessoa eventualmente possa ir preso e daqui a uns anos e daqui a 20 anos, quando o processo acabar e já ninguém se lembrar dele. As pessoas lá vão efetivamente, são presas. Eu lembro-me que um dos grandes problemas que houve com um data center, só um exemplo muito rápido, um dos grandes problemas que a Microsoft teve uma vez com a questão dos data centers é que todos os seus data centers eram na Irlanda. A Irlanda era o grande centro de investimento, eles tinham lá todos os data centers, e a Azure, etc. E as questões cloud e os serviços eram todos apressados lá. Quando foi o Patriot Act,
uma das questões do Patriot Act é que permite que um juiz de primeira instância, qualquer juiz dos Estados Unidos, possa pedir qualquer dado que esteja num data center de uma empresa americana. Qualquer dado nosso, não encriptado. E, portanto, de um dia para o outro, as pessoas, por vezes, e esse é um dos grandes problemas que tivemos. Os europeus demoraram quase 2 anos a reagir a isto. 2 anos. 2 anos para reagir a uma coisa destas. Nós estamos a falar da Microsoft, que tinha os dados de todos os governos europeus. Todos. E de Portugal também. Claro. Nós temos o RGPD, etc. E temos uma data de coisas e dizemos todos que cumprimos e cumprimos as regras, etc. A maior parte de nós usamos sistemas que verdadeiramente não controlamos. E os Estados não controlam. Sim. A forma como os dados são partilhados, e etc. E, portanto, o que eu acho é que nós, cada vez mais, caminhamos para um sistema em que os Estados têm que pensar de forma transnacional. E esta forma que nós pensamos de transnacional, se tem riscos? Tem. Se há perda de soberania, existe. Mas nós já cedemos as principais bases da nossa soberania económica, por exemplo. Ela já foi cedida muito lá atrás. O nosso Banco de Portugal, hoje em dia, tem funções meramente regulatórias e muito incipientes. Porque o Banco Central Europeu é que verdadeiramente tem as funções económicas que nós tínhamos. Claro. E, portanto, na área da justiça, nós não podemos esperar anos. Se alguém tem que ser executado num país qualquer da União Europeia, a justiça tem que ser muito mais rápida. Tem que ser muito mais rápida. Não há alternativa. E ele tem que ser executado como se estivesse em Portugal. É indiferente. É indiferente. E nós temos que ter forma. Nós temos um projeto que se chama Nós, Notários Europeus. Não é de Portugal. Portugal até vai só aderir agora, porque, como costume, Portugal, nós dependemos muito do Estado e, portanto, que é a ARERT, que é uma coisa simples, que é um sistema centralizado de testamentos, que é para um cidadão europeu, não é para ter acesso ao testamento, é para saber se ele existe. Porque neste momento nós temos imensos casais transicionais e Portugal, que é um país de imigrantes. Quer dizer, exatamente. Quantas vezes eu deparo-me... E os novos imigrantes também. Exato. Que estou a fazer uma sucessão e descubro que a pessoa fez testamento na Alemanha, ou na França, ou num sítio qualquer. E, neste momento, na ARERT, ainda só temos meia dúzia de países. Sim. Eu, se quiser saber se há um testamento num determinado país, tenho que descobrir como é que é o processo legislativo, como é que aquilo funciona, fazer um pedido, fazer na língua nativa daquele país, claro. Perdermos uma data de tempo, o cidadão ter imensos custos com isso. E tem que haver uma evolução do próprio Estado e do próprio Ministério da Justiça, mas isto também tem muito a ver, e neste caso não só dos testamentos, mas no caso da Justiça, tem muito a ver com o impulso nacional, ou seja, o Ministro da Justiça de cada país pode ter uma influência enorme. Eu dou um exemplo que às vezes as pessoas não fazem, falo há pouco do Brasil. Nós não temos um acordo de reciprocidade para documentos verdadeiramente com o Brasil. Nós ainda temos um acordo que depende da apostilha. Os franceses têm. Porque a França decidiu. Claro. Qual é o sentido que isso faz? Nós também não temos já agora com França. Claro que depois há uma norma no Código de Notariado que nos permite dispensar as legalizações e com isso facilitar a circulação. E é uma coisa que eu tenho vindo a defender, e por exemplo vamos assinar agora o acordo, se tudo correr bem, com Cabo Verde, vai ser o primeiro país de circulação de documentos notariais. E o objetivo é precisamente esse, é acabar com estas burocracias. E nós, ordens todas, temos que fazer com que os Ministérios da Justiça dos países deem passos, porque só depende deles. A legislação comunitária, o regulamento de lei dos documentos eletrónicos, diz lá especificamente, cabe a cada país dar o passo e garantir a reciprocidade em matéria bilateral com cada país da União Europeia. Nós, neste momento, já podíamos ter interoperabilidade com quase todos os países da União Europeia e não temos. O que é que espera do novo Ministro da Justiça, saindo agora do Estatuto? O que é que espera, o que é que acha que ele deveria fazer quando tomasse posse, na sua opinião? O próximo Ministro da Justiça, eu sou suspeito. Nomeadamente também em relação aos estatutos, o que é que acha que ele podia fazer em geral? Eu abordo o tempo dos estatutos. Os estatutos, aliás, os estatutos são um tema bastante interessante, e até começo por aí, porque os estatutos são um tema em que, quando foi agora muito recentemente a questão do veto político, por acaso não estava em Portugal, estava em Cabo Verde, precisamente por causa desse protocolo, e o Sr. Presidente da República ligou, como ligou outros bastonários, e colocava-se a questão do veto ou não veto, verdadeiramente dos estatutos das ordens. E
E a questão que se colocava, e nós também não estamos contentes com a parte boa do nosso estatuto, mas também temos normas com as quais discordamos em absoluto. Se puder também explicar a sua opinião sobre a questão do PRR, que também é alegado para justificar, sim, qual é a sua opinião também? Era importante. A questão do PRR nunca foi a verdadeira razão a questão do PRR foi uma opção política. Ou seja, foi o governo que decidiu que as alterações dos estatutos das ordens eram uma matéria importante para o PRR. E, portanto, o governo, por um lado, tem razão quando diz que era um ponto fundamental ao PRR, por outro, omite, de alguma forma, foi o governo quem decidiu isso. O governo podia ter escolhido outro objetivo qualquer. E escolheu aquele objetivo. Tudo bem que é verdade, já vinha dos tempos da Troika, e no tempo da Troika, quando eu há pouco a minha grafia reparou que era precisamente no tempo da Troika, e, portanto, aliás, eu estava e tive como vice-presidente, igual ao Exima, ao bastonário. Uma das questões que se colocavam à data era precisamente debater as questões da Troika e o impacto que elas tinham no nível nacional, nomeadamente da justiça, e negociar algumas das medidas. Mas os estatutos tornaram-se das ordens uma questão do PRR porque foi uma opção do governo, que a tomou, a opção legítima. Cada governo toma as opções que entende e depois é julgado nas urnas. Isto tem que ser claro. E para mim sempre foi claro. E era por isso que eu ia dizer que eu tenho... E quando me perguntam, e se nesta altura deve estar a acontecer, mais dia, menos dia, que me perguntam, olha, faça um balanço para um dos jornais daquilo que foi a ação do Ministro da Justiça, da atual Ministro da Justiça. E depois os jornalistas perguntam, mas o senhor está a dizer, na sua maioria, palavras simpáticas para com os ministros. E eu explico sempre aos jornalistas, eu estou a dizer palavras simpáticas para os ministros, porque eu nunca tive um Ministro da Justiça, e eu conheci na altura o Alberto Martins, depois Paulo Teixeira da Cruz, Van Dunen, Paulo Catarina, falha ainda o Alberto Costa, e portanto, apesar de ter 46 anos, já passei por uma série de Ministros da Justiça em diversas funções dentro da ordem, quer como vice-presidente, quer como bastonário. E nunca tive um Ministro da Justiça que me dissesse assim: eu não quero saber disto para nada, eu não quero saber dos vossos problemas para nada, nem da justiça, e que não tenha dito que eu vou tentar resolver e que nos tenha tentado resolver. Nem nunca tive nenhum secretário de Estado, já tivemos discussões e debates e zangas, mas nunca tive nenhum secretário de Estado que eu apreciasse a sua conduta ou a sua ação no sentido de que ele não estava a tentar arranjar soluções para os problemas que lhe eram colocados. Diferentes são as opções políticas com as que nós podemos concordar ou discordar. O grande problema da justiça continua a ser, na minha opinião, ele divide-se essencialmente em 3 fatores. Um fator tem a ver com recursos humanos. Os recursos humanos dentro da justiça não são tratados como recursos humanos, são tratados como funcionários públicos, são tratados como um problema. Um problema que normalmente acaba, um problema de natureza até sindical, que tem a ver com remunerações. Quando eles têm que ser tratados como recursos humanos esses que são importantes para a persecução da justiça, e estou a falar não apenas daqueles que são os funcionários públicos, mas nós, agentes da justiça em geral, que também acabamos em negociações sobre aquilo que são remunerações daquela parte do Estado. E, portanto, os recursos humanos têm que ser tratados por recursos humanos. E recursos humanos são pessoas, e pessoas precisam de objetivos e precisam ser tratados de uma forma decente. E forma decente é terem condições para o exercício das suas profissões. Portanto, o próximo Ministro da Justiça tem que olhar para a matéria de recursos humanos como se olha numa empresa, por exemplo, e dizer que estas pessoas precisam de ser motivadas para oferecer uma melhor justiça e que para isso eu tenho que lhe oferecer melhores condições. Se o sítio onde eu trabalho chove lá dentro, se o meu computador demora 15 minutos a arrancar, e se todos os dias me dizem que está tudo bem, eu a dada altura penso assim, bem, se calhar o problema é meu e o melhor é... Se calhar juntamos a isso que há o maior orçamento para a justiça, que há milhões, etc. Juntamos a isso que ainda ajuda. Os milhões que vão caindo na justiça, que se anunciam todos os dias, se nós fizermos as contas, acabam por ser para pagarem o mau funcionamento da justiça. Porquê? Porque a justiça o que faz é que vai distribuindo milhões quando as coisas não funcionam. Por exemplo, não há um plano, verdadeiramente plano, e eu entro já no segundo ponto da justiça, dos 3 fatores, que é na questão dos recursos dos meios, dos recursos neste momento de software e de hardware, nos recursos físicos e dos tribunais e etc. As pessoas têm que perceber que esses recursos hoje em dia são fundamentais para o trabalho, são as nossas ferramentas. E eles têm que verdadeiramente funcionar. E eles só funcionam se tiverem e se forem lançados de uma forma evolutiva. Não adianta nada de eu inaugurar amanhã
o Sr. Ministro da Justiça, felizmente não tenho essa responsabilidade, mas o Ministro da Justiça é um tribunal novo. E depois, passado 15 dias, alguém partir, acontecer uma coisa qualquer, um vidro, e demorar um mês a ser reparado aquele vidro. Eu tenho um tribunal novo maravilhoso, mas a sala continua a entrar frio porque tem o vidro partido. Não adianta ter um sistema de software fantástico e gastar agora 4 ou 5 milhões num sistema de software, numa tecnologia que é extremamente cara e ter opções caras, que é uma das coisas que o Estado faz muitas vezes para anunciar publicamente, é blockchain, é inteligência artificial, é isto, é aquilo, é aquilo outro, quando há tecnologias muito mais baratas que fazem o mesmo, do ponto de vista, e são mais eficientes neste momento. E depois não ser capaz de pagar a evolução do sistema conforme as críticas que os agentes nos vão fazendo ao sistema para ele ser evolutivo. Que muitas vezes nem são ouvidos. Não que são as queixas que eu tenho ouvido muito. Pior do que não serem ouvidos, ainda é pior, porque por vezes nós não somos ouvidos no momento do desenvolvimento, não somos ouvidos quando o sistema está pronto, não somos ouvidos quando ele efetivamente funciona mal, e as evoluções do sistema não são em direção às queixas do próprio sistema, como deve acontecer, mas são segundo aquilo que são as propostas, por vezes, das consultoras, dos agentes relacionados, porque é muito mais fácil para uma consultora, por exemplo, vender hoje em dia inteligência artificial, que resolver o problema de um agente da Polícia Judiciária ou da PSP, que quando tem que atender um cidadão, porque nem sabe o que é que vai lá fazer, porque alguém o indicou como testemunha de uma coisa qualquer que ele já nem sabe o que é, e ele fica lá 20 minutos porque o computador tem um sistema operativo XP que demora meia hora só para abrir um Word. Tem lá a roda. Isso. E ficava a olhar para aquilo. Sim. E, portanto, eu passava pelo segundo ponto. E o último ponto, que para mim é fundamental, e ontem até falámos sobre isso também, que é a questão das leis. O próximo Ministro da Justiça tem de tomar uma posição pública, e que não afeta só ele, também afeta o Parlamento. Tem que tomar uma posição pública. E se ele quiser pegar no meu exemplo, é nos Estatutos das Ordens. Os Estatutos das Ordens são o exemplo de como não se deve fazer uma lei. Não se deve fazer uma lei sem primeiro dar um processo de audição dos interessados com tempo suficiente para fazer os aperfeiçoamentos até termos uma proposta final, coisa que não foi feito. Eu disse sempre que a nossa Ordem teve mais sorte porque nós até já tínhamos aprovado em Assembleias, antes, aliás, no meu primeiro mandato, propostas de alterações de estatutos, e, portanto, de alguma forma, eles foram se inspirando em documentos passados, e até chegamos a um resultado que era muito melhor, porque já havia algum trabalho feito. Sim. Mas, verdadeiramente, os estatutos são paradigmáticos. Nós chegamos aos estatutos e temos normas que não têm pés nem cabeça, que não fazem sentido nenhum, chamam-lhe normas transversais. Eu chamo-lhe normas preguiçosas. É muito mais fácil eu fazer uma norma e dizer que ela se aplica a todos e o meu problema está resolvido, do que estar algo preocupado em fazer uma norma à medida. É a mesma coisa que eu ir ao alfaiate fazer um fato à minha medida, ou ir um pronto a vestir e comprar a primeira coisa que lá tenha, esteja ao número já certo. Está feito e pronto. Isso. E foi o que nos aconteceu aqui. Se havia má vontade, e depois as pessoas perguntam, mas havia má vontade dos deputados ou do governo? Eu nunca senti essa má vontade. Eu sei que outras ordens queixaram. Até porque eles foram confrontados com uma aprovação a mata-cavalos, desculpa a expressão, quase. Completamente. E com prazos que mudavam todos os dias. Exatamente. Eu fui confrontado com prazos, enquanto bastonário da minha ordem, eu estou à vontade nisto, eu julgo que a minha ordem, as assembleias são universais. Não tem assembleias de representantes, desde o princípio, como somos poucos, ou somos em número menor, felizmente já somos um número muito maior do que éramos no passado, mas somos relativamente poucos face ao número de outras ordens. Nós fomos a única ordem que efetivamente convocou a Assembleia Geral para discutir os estatutos que o Governo nos apresentou, em Assembleia Universal, e que os votamos. E, portanto, eu estou tranquilo. Eu disse e informei disso o Governo. Já fora de prazo, eu disse ao Governo, não há problema nenhum, eu vou convocar uma Assembleia e vou discuti-los na mesma. E vou votar. E vamos mandar as alterações. Felizmente, algumas dessas alterações ainda foram introduzidas pelo Governo e outras para a Assembleia da República. Porque as pessoas perceberam que foi votado e tivemos votações com 90 e tal % e por unanimidade de questões que foram alteradas. Aliás, a designação, nós não tínhamos nenhuma designação de dados próprios no nosso estatuto, passamos a ter, pela primeira vez, diz especificamente que as escrituras públicas e os testamentos são atos próprios do notário. Foi a primeira vez que lá foi escrito. Porque era um absurdo não estar no nosso estatuto.
E, portanto, a questão da logística e a forma como o país transformou isto e que nós deixamos, nós, e eu também sou culpado nisto, acho que somos todos nós que passamos por cargos nas ordens ou que passamos por cargos de representação junto das comissões legislativas, em que eu já fiz parte de algumas de reformas de leis, todos nós somos culpados porque devíamos ter denunciado isso. E não denunciamos, houve uma transição em Portugal daquilo que era uma base de construção legislativa, baseados em estudos pedidos a universidades, ou eminentes juristas, professores da academia, ou às próprias ordens, em que havia uma persecução evidente do interesse público, e transferimos isto para consultoras, para sociedades de advogados, e não é nada contra essas sociedades de advogados. As sociedades de advogados prestam os serviços que os clientes contratam. Se a sociedade de advogados, se tem um cliente para contratar, porque é que não há de prestar o serviço? Sim. É porque eu já ouvi críticas às sociedades, e às vezes ouço de jornalistas, porque a sociedade de advogados A ou B faz muitas leis. A sociedade de advogados A e B não faz muitas leis. Alguém contrata a sociedade de advogados para fazer essas leis e a culpa não é da sociedade de advogados. E a sociedade de advogados faz as leis segundo o melhor que pensa ter feito segundo o contratante. O contratante é que enquanto quando o contratante vai a uma academia, por exemplo, pedir para lhe fazerem uma proposta de lei, a academia muitas vezes dá a sua opinião legislativa. Mas quando eu estou a contratar um escritório de advogados para fazer uma lei, a lei é feita à medida do contratante. Sim. É isso que está em causa. E, portanto, nós não podemos continuar com este sistema. O que é que isto nos levou a todos? Levou-nos àquilo que nós conhecemos. Infelizmente. Nós temos leis e decretos, leis e portarias regulamentares, que são mal escritas, que não respeitam a sistemática existente, que têm normas absolutamente contraditórias. Eu dou dois exemplos recentes. Um exemplo, claramente, dos estatutos, a lei de atos próprios de advogado e solicitador, que a dada altura dizem que os notários têm competência para redigir contratos até o valor da alçada da relação, e depois quando nós já temos a competência genérica para redigir contratos, desde a fundação do país, desde o primeiro tabelião, para redigir contratos de qualquer valor e dar forma à vontade das partes, independentemente do valor. Aliás, essa é a nossa atividade desde sempre, desde que existe, desde que está prevista no Código de Notariado, etc. E, portanto, isso é absurdo, que é uma norma absurda. E isso só acontece porquê? Porque a dada altura o legislador, que não faz a mínima ideia do que é um notário, um advogado, um solicitador, ou o que seja, com a ânsia de ser tão igualitário naquilo que foi uma abertura, em alguns casos errada, a que outros agentes pudessem praticar atos relacionados com o direito, abrindo uma porta que nem sequer devia ter aberto. Sim. Por exemplo, o balizamento da nossa atividade, no âmbito da consulta jurídica, ou daquilo que no Estado de consulta jurídica, chamo-lhe assessoria aos cidadãos, que é o que está lá previsto, que é diferente da consulta jurídica. Porque a consulta jurídica é uma coisa diferente. Quando o notário é chamado por um cidadão a dar-lhe uma opinião, ele não é chamado a dar-lhe uma opinião de acordo com o que está uma parte. Quando eu tenho um cliente que me vem relativamente uma herança, ou um advogado, o advogado dá-lhe a sua opinião sobre aquilo que é a administração da justiça, mas sobre qual é a melhor estratégia para aquela pessoa receber, ou os seus interesses serem melhor defendidos. O notário, quando faz a apresentação daquilo que é uma solução jurídica, ele o que tem que fazer é dar uma solução absolutamente equitativa. É isso que lhe deve dar. O que lhe deve fazer é as contas, da X-percentagem, de uma partilha, completamente diferente. É uma assessoria tendente a ato notarial. O que é uma coisa diferente, verdadeiramente, da consulta jurídica pura e dura. E depois tem outra e que está absolutamente regulado já no nosso estatuto. E que nós pedimos para regular. A forma correta de regular a nossa intervenção aí está prevista no nosso estatuto, e bem, que está escrita de maneira completamente diferente da lei de atos próprios, que nós não tivemos nada a ver, nem a solicitamos, nem pedimos, nem fomos ouvidos. Relativamente, e dou outro exemplo, do mais habitação, esse que entendo ser um absurdo, um disparate completo legislativo. A questão da falta de licenciamento, não é? A questão da falta de licenciamento e da ficha técnica de utilização, da ficha técnica de habitação, aquilo é um absurdo. É um tema que nunca foi debatido. Esse tema nunca foi debatido. Os cidadãos, o legislador, que tem nos preâmbulos dessas leis todas, que nasceram e que continuam em vigor para proteger os cidadãos, o consumidor final,
E muitas delas, e vamos ver até que ponto é que o nosso atual sistema legislativo cumpre com aquilo que são os normativos comunitários, porque o legislador se esqueceu-se que grande parte, por exemplo, da ficha técnica de habitação nasce por uma imposição da legislação comunitária, e a questão que se coloca aqui é nós passarmos a perceber que o cidadão, quando vai comprar uma casa, que para a maior parte deles é o contrato mais importante das suas vidas, arrisca-se a comprar um imóvel que pode ser demolido. E tudo isto porque o legislador, em nome de facilitar os processos, quer poupar ao cidadão um dia útil, ou no caso das câmaras que já permitem a certidão digital, 1 minuto da sua vida, em troca de nada. Mas só para terminar, por causa da logística, porque eu desvia-me aqui um pouco, que é a questão da logística, ia dar este exemplo para verem como o legislador, eu dizia, esquizofrénico, ou comete erros absurdos. Neste caso da licença, o legislador, ao mesmo tempo que revoga a obrigatoriedade da licença no contrato definitivo, mantém a obrigatoriedade no contrato de promessa. Imaginem como é que se podem fazer leis neste país. Como é que se podem fazer leis neste país desta forma? Como é que acha que se justifica, numa altura em que se pretende, como é óbvio, proteger o cidadão, ou deveria ser esse o principal objetivo, como é que se pode aceitar que alguém possa comprar algo sem sequer saber se está licenciado, sem haver essa obrigatoriedade? Como é que se justifica isto? Tem alguma justificação plausível, para além de facilitar o processo, mas o facilitar é quase, às vezes sai caro, não é? Eu só posso atribuir isto, e que me perdoe o responsável pela norma, que eu nem sei quem é exatamente, o pai da norma, claro que depois o responsável político acaba por ser pelo ministro responsável da pasta, mas o pai da norma específica não sei quem foi, porque com certeza que a senhora ministra acordou num dia e não disse nós vamos deixar de a licença de utilização nas escrituras. Provavelmente a senhora ministra tem muitas mais preocupações no âmbito da habitação do que isto. Quem propôs isto claramente não percebeu o alcance da norma, e não percebeu, e o facto de não percebeu é exatamente o facto de não ter alterado o Código Civil relativamente aos contratos de promessa, é que não o percebeu. Ele confundiu processos de licenciamento e de certificações e onde está a informação com processos de controle do licenciamento. O controle do licenciamento, que é um controle a posteriori, faz para a defesa do consumidor final. E esse controle de defesa do consumidor final faz quando nós compramos um frigorífico. É quando nós compramos um frigorífico, o sistema garantístico neste momento de compra de um frigorífico é superior. Eu, se comprar um frigorífico como consumidor final, neste momento tenho 3 anos de garantia. Se comprar um imóvel a outro particular, eu nem sequer tenho a garantia que o imóvel está licenciado. Exatamente. Mas depois tem uma coisa, se comprar um imóvel ou uma empresa, desde que essa empresa não seja responsável pela construção do imóvel, essa empresa não me dá nenhuma garantia. Mas se essa mesma empresa, no seu objeto, para além de vender apartamentos, tiver a venda de torradeiras, a torradeira tem uma garantia, que segue um conjunto de standards na sua construção da torradeira, standards de elétricos, de consumos de energia, etc. E até é obrigada a informar-me quanto é que aquela torradeira consome. Mas se eu ou aquela mesma empresa que vende torradeiras comprar uma casa, ele nem sequer tem que me garantir que a casa está licenciada, nem tem que me garantir que a casa tem ficha técnica, e portanto, se foi construída já depois da obrigatoriedade da ficha técnica, que eu consigo determinar quem eram os responsáveis pelos vários projetos de obra para conseguir, caso haja algum problema. Como é que numa cidade como Lisboa, com um risco sísmico elevadíssimo, nós permitimos que se comprem casas não licenciadas? Isto é um absurdo, e nem sequer, e de longe de mim, acreditar, que não acredito, sinceramente, não acredito, que esta medida seja para ter mais imóveis no mercado. Porque o legislador, o mesmo legislador que fez esta norma, devia saber que há um regime sancionatório para quem habita casas não licenciadas. A pessoa pode ser sancionada, pode ser, numa terminologia mais simples, pode ser multada, para toda a gente perceber, por estar a viver numa casa ilegal que o Estado permitiu comprá-la ilegalmente. E diga-me uma coisa, como é que tem sido a prática dos notários em relação a isto tudo? Como é que tem estado a correr esta nova falta de licenciamento, entre aspas? A Ordem emitiu uma orientação, coisa que eu não gosto muito de fazer. A Ordem normalmente não emite grandes orientações sobre aquilo que é a atuação específica do notário mediante uma lei. Porque respeitamos a autonomia técnica e continuamos a respeitar. A orientação diz expressamente
O notário poderá decidir, no âmbito da sua autonomia técnica, o que é que vai fazer. O que a Ordem recomendou, claramente, foi, no caso das transmissões de imóveis, de consignar no documento as 3 hipóteses. Hipótese 1, o vendedor fornece os documentos na mesma e, portanto, apesar da lei dizer que já não temos que os pedir, ele menciona que foi exibida a licença de utilização daquele imóvel e que foi entregue a ficha técnica, sendo que depois, porque o nosso legislador, mais uma vez, fez umas escolhas um pouco estranhas, é obrigado a consignar na mesma, no título, que o imóvel mesmo assim pode não ter os documentos urbanísticos necessários para o efeito, porque o legislador diz que temos que fazer essa advertência, o que lá está, não excetua nenhum caso, mesmo quando eles existam. Sim. Depois, no segundo caso, uma segunda opção, em que, e nós até propusemos cláusulas escritas para esse efeito, em que a pessoa, e que mais uma vez eu vou explicar porque é que é um direito do comprador, em que ele não exibe os originais porque lhe aconteceu uma coisa, se esqueceu em casa, ou seja, lá o que for, mas que declara o vendedor que eles existem, e portanto ao declarar que aquela casa está licenciada ou que tem ficha técnica, isto torna-se uma condição de negócio, e ao se tornar condição de negócio, pelo menos o comprador tem um direito de o demandar judicialmente e de ser indemnizado caso ele tenha mentido na escritura, para além do crime das falsas declarações perante o oficial público que aquela pessoa cometeu. E depois a terceira hipótese, que é está na vontade das partes, que é não declararem rigorosamente nada e manterem-se e dizerem o que é que está na lei. E nós fazemos então a advertência que o imóvel, por aí dura, pode não ter ou não títulos urbanísticos. Para além disso, a Ordem deu uma orientação clara, que é de que os cidadãos têm que ser especialmente informados, no momento do contrato, dos riscos e dos encargos. Porque o que o legislador fez, o legislador não inventou nada de novo, o legislador pegou no regime. É que este regime, para o consumidor final, e mais uma vez sublinho que isto apenas só pode decorrer de desconhecimento do legislador, o regime é menos protecionista do consumidor final que o regime da ação executiva. Quando alguém compra um imóvel numa ação executiva, numa insolvência, ou derivado de uma insolvência, a advertência que nós temos que fazer ao comprador é que constitui um ónus da legalização, pode constituir um ónus da legalização do comprador, a legalização daquele imóvel. E, portanto, o comprador tem uma advertência de que aquele imóvel pode ser ilegal e normalmente a pessoa fica mais alerta. Aqui o legislador nem isso. Limita-se a advertir o comprador de que aquele imóvel pode não ter títulos urbanísticos, como ao cidadão comum fizesse a mínima ideia do que aquilo significa. Aliás, eu já perguntei várias vezes a várias pessoas o que é que aquilo significa. O pode não dispor de títulos urbanísticos, porque títulos urbanísticos são uma série de coisas. Há títulos urbanísticos para o consumidor já não interessam para nada, a licença de construção não lhe interessa para nada, a sua imóvel tem licença de utilização. O pode não dispor de títulos urbanísticos é uma coisa, foi um chavão que foi encontrado, jurídico, mas que verdadeiramente não traz, não acrescenta rigorosamente nada àquele contrato. Traz zero. Claro. Era preferível termos o regime antigo, aquele regime que nós acabamos porque deu origem às casas ilegais que nasceram por todo o lado. Ainda hoje nós temos cidadãos a pagarem fortunas nas alges para a legalização. E com dificuldades em conseguir, há dificuldades imensas. Na margem sul, por exemplo, eu conheço N situações de pessoas que fizeram essas aquisições de terrenos e tentaram fazer as construções, e ainda hoje há mais de 20, 30 anos que andam enrolados com uma expressão com isto, e agora vem uma lei destas. Quando eu vi isto fiquei perplexo. O mais incrível, e não vou fazer nenhuma... Ser o próprio Estado a fazer isto é que me custa, percebe? Não consigo encontrar razoabilidade nenhuma. O mais incrível e nestas coisas eu sou bastante chato e sou rigoroso. Eu até agora ainda não encontrei ninguém que assumisse a paternidade disto. Ou sequer que conhecesse esta proposta. Existia uma proposta que era uma coisa mais genérica, na autorização legislativa, que era para a possibilidade da simplificação dos processos documentais. Isso é outra coisa. Que é outra coisa distinta. Isto é o que nós defendemos. Nós defendemos, e a Ordem até estava a trabalhar nisto, uma plataforma única para as câmaras municipais, onde as câmaras municipais era feito o pedido de qualquer documento via aquela plataforma única, a Câmara Municipal era obrigada, quer dizer, não era facultativo. O Estado impunha a obrigação de facultar o documento de forma desmaterializado num determinado prazo e com um custo único.
Porque é um absurdo nós andarmos aqui a saltar de conselho em conselho e ter procedimentos completamente distintos. Quer dizer, claro, a lei é igual e nós devemos ter leis mais ou menos iguais. Pode haver uma variação, podemos dizer que a taxa de um serviço pode variar entre 10 e 15, porque há câmaras municipais mais pequenas e maiores, mas tem que haver um balizamento do que estamos a fazer. E, por outro lado, os cidadãos, nos termos da Constituição, têm direitos iguais e, portanto, um cidadão que vive em Cabinha e um cidadão que vive em Lisboa tem o mesmo direito de pedir um documento à administração pública e de o receber da mesma forma. Se eu vivo em Cabinha, posso pedir o documento em formato digital e recebê-lo em 24 horas, e o cidadão de Lisboa tem o mesmo direito. Portanto, o Estado é que deve zelar por isto, e ao zelar por isto, e não é cair nestes falsos facilitismos, o que vão levar é uma rápida alteração, uma rápida alteração, espero eu, na próxima legislatura. Só que não será assim tão rápida. Há pouco estávamos a falar da questão dos estatutos, e eu volto a isso só muito rapidamente, porque é a grande questão dos prazos. Os prazos estatutários dos novos estatutos não são assim tão simples. Verdadeiramente, o Estatuto da Ordem dos Advogados vai entrar em vigor, o novo, se não me falha a memória, no dia 1 de Abril. Por acaso calha no dia das mentiras. É. O próximo governo, se tudo correr muito bem, tomará posse em meados de Abril. Se tudo correr muito bem, portanto, neste momento ainda estamos aqui todos um pouco confusos com o que vai acontecer, mas se correr muito bem, tomará posse em meados de Abril. O próximo governo, face à assimetria das políticas que estão a ser defendidas neste momento, das propostas que nós vamos conhecendo, são de alguma forma bastante diferentes daquilo que eram a estratégia do atual governo. O que vai obrigar a um orçamento retificativo. Há poucas hipóteses que não haja um orçamento retificativo, quer dizer, a não ser que contradigam tudo aquilo que prometeram durante a campanha eleitoral. Portanto, teremos que ter quase obrigatoriamente um orçamento retificativo. O que significa que o Parlamento vai estar ocupado com um orçamento retificativo até até o encerramento da Assembleia. E com os demais problemas que tem todos os dias. Aquilo ainda vão eleger o Presidente da Assembleia da República, nomear as comissões, e vamos andar lá todos entretidos durante uma série de tempo. Depois, quando acabar este processo, entretanto, nós já vamos estar em julho. Já vamos estar em julho. Sim. Depois de julho, em agosto, vamos todos de férias. Em setembro começam os trabalhos. Aliás, viu-se que nestes estatutos, mesmo com toda a pressão política para eles fazerem, eles só acabaram verdadeiramente por ser do Parlamento em novembro. E, portanto, a correr bem, quando o Parlamento se pronunciar novamente sobre esta matéria, dos estatutos da Ordem, neste caso da licença de utilização é mais fácil, porque depende apenas do Ministro, mesmo assim, eu acredito que antes de setembro não haja nenhuma novidade. Todas estas questões normativas, e o problema de se fazer mais leis é esse, é o depois de não ser fácil conseguir corrigi-las rapidamente. Até porque se for em setembro, o Estatuto já estará em vigor perto de 6 meses. 5, 6 meses. Já está em vigor. Sim. E já está em vigor plenamente. Os prazos já correram todos. Sim. E não estou a ver a Assembleia da República a fazer uma norma única, até por causa do PRR, porque é uma condição, ou seja, não estou a ver a Assembleia da República, não estou, sinceramente. Até pela experiência que eu tenho e pela forma como depois as opiniões mudam quando as pessoas são reeleitas outra vez para o Parlamento, e portanto vamos ter essa dificuldade. Não estou a ver a Assembleia da República, até porque aqui vai-se colocar a questão, porque teria que fazer uma questão de igualdade para as ordens todas. Claro. A fazer uma norma, a dizer, vamos suspender a entrada em vigor do anterior estatuto e receber o cheque. Sim. Porque isto vai colocar em causa a imagem do país. Portanto, eu não acredito que o faça, sinceramente não acredito. Pior seria receber o cheque e revogar a seguir também. Ou suspender, também poderia acontecer, eventualmente. Mas sim, mas concordo consigo. Será sempre mal. Não é boa fé. Não é boa fé e a imagem do país vai ficar muito... Qualquer solução que tome, o que eu acredito que vai acontecer, e isso acredito, sinceramente, seja qual for a próxima maioria, seja a maioria de esquerda ou de direita, eu acredito, sinceramente, que os estatutos de todas as ordens vão ser revistos. Aliás, isso tinha-nos sido prometido por todos os partidos. E todos os partidos dizem isso, aliás. Acho que é unânime. Exceto o PS. O PS não diz bem a mesma coisa. O PS diz... O PS diz um bocadinho diferente. Sim, mas o PS... percebe-se, não é? O PS disse um pouco diferente porque o PS é o partido que aprova os atuais estatutos. Portanto, é normal... E as pessoas que estiveram por detrás da revisão dos estatutos continuam ao lado do atual líder também.
Continuam, mas eu sou muito pouco otimista, quanto às propostas da oposição quando há maiorias absolutas. Sou otimista, se calhar, porque já estive dos dois lados. Já estive do lado em que as propostas do governo, as propostas da maioria me agradavam, as da oposição não, e já estive do lado em que as propostas da oposição me agradavam mais e as da maioria não. Por exemplo, nesta legislatura, as propostas da oposição eram melhores que a sua maioria dos casos, eram melhores que as propostas do governo, para os nossos estatutos. Claro. Infelizmente, pela minha experiência, rapidamente as pessoas, quando chegam ao governo, há toda uma série de problemas. Portanto, o primeiro problema é que há preocupações maiores. E quem já geriu este dossiê sabe. Nós seremos convocados, os bastonários, para o facto que sou o próximo Ministro da Justiça, e vamos com certeza todos nos queixar das coisas que correram menos bem. E esperamos que o próximo governo atenda àquilo que são as nossas preocupações para ajudar a Assembleia da República. Mas a primeira questão vai ser que, obviamente, haverá preocupações maiores. E haverá, não duvido isso. O país tem muitas preocupações. Depois a seguir vai ser que a Assembleia da República não tem tempo para fazer os agendamentos. E a terceira coisa que nos vão dizer é que, entretanto, a lei já entrou em vigor e, portanto, isto agora mudar tudo também a opinião pública não ia compreender. E temos que dar tempo ao tempo para ver se isto efetivamente funciona bem. Fazer uma avaliação depois da aplicação, etc. Assim, isso. Claro. E, entretanto, passaram-se 2 anos. O que eu acho, e dizendo... Se bem que está previsto uma revisão ao final de um ano, ou pelo menos uma avaliação. A lei dos atos à distância vai caducar no dia 4 de Abril, e também está prevista a sua reavaliação, nem sequer vai haver a reavaliação, vai caducar. Sim. Eu também já me habituei que algumas leis está prevista a reavaliação, mas as coisas só são reavaliadas passado anos. Claro. A lei dos inventários, que foi... Eu discordei sempre do seu teor, e pronto, isso daria outro podcast, mas ela supostamente era revista passado 6 meses, foi revista passado quase 4 anos, ou 5. As coisas, não, do ponto de vista legislativo, não são assim tão rápidas, é por isso que devemos fazer boas leis. Eu por exemplo, se me perguntassem, agora um pouco fora do ponto de vista mais generalista, sobre aquilo que é a atuação deste governo, ou sua face à justiça, ou aquilo que são as novas propostas da oposição, do que virão, se nós somarmos tudo, as propostas não são assim tão diferentes. Eu não estou a falar dos extremos, estou a falar do centro, que normalmente é governo em Portugal. As propostas do centro não são assim tão diferentes. Vêm com uma roupagem diferente, têm nuances que por vezes politicamente agradam mais a uns do que a outros, mas no seu cerne não são assim tão diferentes. E é por isso que, se nós fizermos um balanço da política da justiça em Portugal e dos vários ministros da justiça que tivemos, não existiram assim tantas reformas radicais. E as reformas que foram anunciadas como radicais verdadeiramente nunca foram radicais. Ou nem aconteceram. Que é o caso. Ou nem aconteceram. Anos. Ou nem aconteceram. E, portanto, o que nós temos, e essa é a minha grande preocupação neste momento, relativamente aos governos, e, portanto, não me preocupa tanto à pergunta de quem é o próximo Ministro da Justiça. A mim o que me preocupa, efetivamente, para o próximo governo, e que me preocupava neste, é se o próximo Ministro da Justiça, e foi assim que este governo, que esta legislatura, que estas 2 legislaturas nasceram. Acho que tanto a anterior Ministro da Justiça como esta, os seus primeiros 3 meses tentaram fazer isto. Mas depois, infelizmente, ficaram debaixo de água. O Ministro da Justiça entra, depois a seguir leva com um tsunami e faz o seu mandato quase debaixo de água, em que passa de crise em gestão de crise. E quando se entra, quem lida com gestão de crise sabe, quando nós vivemos de gestão de crise em gestão de crise, verdadeiramente nós nunca fazemos uma reforma, nunca fazemos uma política, nós nunca conseguimos fazer... a apagar fogos. E, portanto, os últimos ministros, o que andaram a fazer foi a apagar fogos. E andaram a apagar fogos na justiça. Claro que nós depois podemos dizer, e é fácil dizer mal, era fácil para mim, dizer mal todos os ministros da Justiça, e dizer, isto correu muito mal, a atual, a anterior, as suas políticas foram incorretas, mas não foi isso que aconteceu. As políticas e os pressupostos políticos estavam certos, nem precisamos de diagnósticos. A tragédia portuguesa são os diagnósticos e os estudos. Nós não precisamos mais de diagnósticos, está tudo estudado, está tudo
Temos exemplos internacionais sobre a forma como se lida com os nossos problemas que temos. Uma das coisas que nós temos, porque é uma coisa muito original, é achar que os nossos problemas são só nossos. Não são. Nós vivemos integrados numa sociedade globalizada em que os problemas são bastante comuns. Agora, o próximo Ministro da Justiça, e eu preocupo-me, aliás, agora estamos na altura de falar com os vários partidos, e uma das preocupações que nós, Ordem, estamos a transmitir, efetivamente, é que nós não queremos a grande reforma do notariado, a grande reforma do Código de Notariado, que tem que existir ciclicamente, mas não é essa a preocupação. O que nós queremos neste momento, por exemplo, do próximo Ministro da Justiça, é que nos diga que vai alocar uma verba em valor suficiente, e não é do PRR, que é uma verba extraordinária. E as verbas extraordinárias são verbas extraordinárias, gasta-se e acaba-se. Que vai alocar no seu orçamento uma verba para garantir a interoperabilidade. As pessoas dizem, mas o que é garantir a interoperabilidade? Para que é que isso serve? Por que é que este senhor está preocupado com a interoperabilidade? O que é que isto vai mudar a vida do cidadão comum ou dos agentes da justiça? A interoperabilidade o que vai fazer é que todos nós deixemos de passar a nossa vida preocupado enquanto lidamos com a administração pública, com os 500 papéis e pedidos e requerimentos e etc. Sim. Que temos que fazer. É garantir que eu, quando quero determinada informação para um processo judicial, por exemplo, e que preciso de juntar com um conjunto de documentos, eu não tenho que juntar o conjunto de documentos, eu só tenho que indicar em que base de dados onde é que eles estão para ir e qual é a minha legitimidade de acesso. Claro. E depois o sistema é que tem que juntar de forma automática esses documentos. E eu quero o Ministro da Justiça que me diga que vai fazer isto e como é que vai fazer. Isto custa dinheiro. Claro. E isto, na prática, resolve problemas das pessoas. Porque o próximo Ministro da Justiça me afirmar apenas que não se preocupe, porque eu tenho uma visão do notariado latino e a minha visão do notariado latino é mais tradicionalista e, portanto, vamos voltar a ter um notariado latino muito forte, como acontece na maior parte do mundo civilizado. Isso a mim, eu fico bastante agradado e com certeza os meus colegas notários também ficam, mas isso verdadeiramente não altera nada na vida do dia-a-dia dos notários e dos cidadãos a quem servimos e dos nossos colegas advogados e etc. Eu dou um exemplo simples. Quando nós criamos o arquivo digital, que felizmente é um sucesso, já temos lá mais de 600 mil escrituras, que podem ser utilizadas em formato digital, seguimos o regulamento EIDAS e aquilo funciona lindamente. E temos já, ainda recentemente, recebemos um prémio da Associação Portuguesa de Desenvolvimento de Sistemas de Informação por inovação, porque funciona bem. Mas, até agora, não há interoperabilidade com nenhum serviço público. Nenhum. O que é que isto significa? Significa que se as finanças têm dúvidas sobre a escritura pública, continuam a ter que pedir uma certidão. Isto não faz sentido. Claro. Não faz sentido nenhum, quer dizer, é absurdo, é um disparate, ainda mais ao cidadão. Há uma dúvida do IRS, não quer dizer que o cidadão, que até depois há sempre aquelas questões que nós temos todos de taxas e de valores a cobrar. Mas as taxas e os valores é uma coisa. A pessoa recebe um multibanco, uma mensagem telemóvel e paga. Outra coisa é o cidadão, António, que vai ao seu serviço de finanças, um qualquer, do Eiras, e que diz, olha, eu tenho há aqui uma divergência no meu IRS. E o funcionário das finanças diz, olha, sabe o que aconteceu? O senhor, o ano passado, fez uma compra e venda. E não declarou que fez a compra e venda. E devia ter declarado. E então agora vai ter que sair daqui e vai ter que ir a casa buscar a certidão da compra da sua casa. E se não tiver, vai ter que ir buscar. Agora, já tem a vantagem, pode ir ao site da Ordem e pedi-lo em via digital. Mas mesmo assim vai ter que ir na pedi-lo. E depois vai ter que voltar ao Serviço de Finanças ou ir ao e-portal e colocar lá. Para que quando já temos um sistema de interoperabilidade? E os sistemas de interoperabilidade servem para nós juristas nos dedicarmos àquilo que sabemos fazer, que é a prática de atos jurídicos, à construção de textos jurídicos de qualidade, a melhorarmos, a nos aperfeiçoarmos como juristas e para não pararmos de correr. Eu tenho a sensação hoje, e já não falo como bastonário, falo como notário, eu tenho a sensação às vezes, em dias em que estou no cartório, portanto o nosso estatuto altera, finalmente nós tínhamos um problema no nosso estatuto grave, que era o bastonário era obrigado a ser notário em total exercício de funções, mesmo que não quisesse. Portanto, eu sou notário na Póvoa de Varzim, por opção minha, portanto, concorri muito, foi há cerca de um ano, eu podia ter vindo para Lisboa, para o Porto, mas disse sempre que seria notário da minha terra natal, é mais tranquilo, mais específico. Do meu cartório, eu abro a porta e vejo o mar, é uma coisa mais agradável e o stress é menor, mas uma das coisas da sensação que eu tenho, e quando falo com amigos advogados e juízes e solicitadores e conservadores, tenho a mesma que eu tenho, que é, nós acordamos de manhã, entramos no escritório, no cartório, na nossa conservatória,
e passamos o dia a correr até ao momento em que vamos para casa. E passamos o dia a correr, a fazer coisas... não é? E são todas inadiáveis. Sim. Tudo na nossa vida hoje em dia é inadiável para para a próxima hora. É verdade. E isto tem que acabar, porque e falávamos, julgo que neste podcast não falamos sobre isto, mas falamos há pouco sobre a questão da saúde mental. Isto está muito associado à saúde mental. A pressão que nós estamos a colocar em cima de nós mesmos para o cumprimento de prazos, de obrigações, de burocracias, de inutilidades. Nós temos que libertar esta pressão dos profissionais da justiça para que eles possam verdadeiramente voltar a ser juristas, para voltar a lidar com a justiça de uma forma mais humana. E esta empatia que nós temos que criar com os cidadãos apenas é possível se nós tivermos tempo para nós próprios e se nós tivermos a capacidade de gerir a nossa vida também de uma forma humana, que nós comecemos a não fazê-lo. E eu vejo e assisto a muitos casos em que as pessoas chegam a um ponto de ruptura total porque não conseguem parar, porque o sistema em si não o deixa parar. E nós todos exigimos uns aos outros. Claro. E a culpa não é nossa. Verdadeiramente não é nossa. Porque às vezes dizem, mas vocês podiam parar. Não somos nós. O sistema formatou-nos para agir como peças de uma máquina, não como seres humanos. Eu diria que o sistema social em geral formatou toda a gente para funcionar assim, porque toda a gente anda a correr para qualquer sítio. E esse é o grave deste sistema. E infelizmente nós, como parte do sistema, acabamos também por sofrer. Olha, foi um gosto enorme esta conversa e faço votos para que continuemos a ter estes diálogos, porque acho que esta ligação entre as profissões jurídicas, mais do que nunca, é essencial para a proteção daquele para o qual existimos enquanto profissionais, que é o cidadão. Portanto, agradeço imenso o convite, foi um gosto estarmos aqui a falar hoje. Concordo plenamente, acho que as profissões da justiça podem e devem cooperar no sentido de, primeiro, criarmos melhores condições para os próprios agentes da justiça e para servirmos melhor os cidadãos. E acho que nós todos devemos ter a consciência de que prestamos um serviço público, todos em conjunto. Exatamente. E que exigimos muitas vezes que os outros que valorizem o serviço público que prestamos, mas acho que temos que ter também a noção de nos autovalorizarmos. E, portanto, acho que como agentes da justiça nos devemos juntar por vezes, não é para nos autoelogiarmos, mas para verificarmos também aquilo que fazemos de bom. E por exemplo, este momento é um momento positivo em que duas profissões conseguem falar tranquilamente sobre aquilo que é o seu futuro e sobre aquilo que é o serviço que prestamos todos os dias. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Foi um gosto. Voltamos para o próximo Conversas sobre a Justiça e esperamos que continuem desse lado. Até à próxima.